Estamos de volta com o programa Pauta em Debate e neste bloco nós recebemos o nosso amigo, psicanalista Luiz Cláudio de Rocco, que falará para nós sobre autoestima. Luiz Cláudio, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Marquinhos. É bom, né, estar aqui novamente, é bom falar com você, né, primeira vez que estou falando com você, muito bom reencontrá-lo depois de muitos anos. É verdade. Né? E vamos falar aqui com o nosso telespectador, falar hoje sobre um problema decorrente que as pessoas não entendem ou não sabem muito bem o que é autoestima e a importância da autoestima na vida das pessoas. Eu estava lendo sobre o assunto e eu vi uma definição interessante aqui que eu gostaria que você até explorasse ela um pouco mais. Um especialista ele definiu como a autoestima é a apreciação de uma pessoa que faz de si mesma em relação à sua autoconfiança e o seu autorrespeito. Através dela podemos enfrentar desafios e defender nossos interesses. Para você, na sua definição, o que é a autoestima? Eu entendo a autoestima, Marquinhos, na seguinte proporção. Uma pessoa que ela não tem uma vontade própria, ela não tem um desejo próprio, ela não tem dentro dela aquela motivação que tem que vir, porque a gente fala assim, as pessoas falam assim, você tem que ser motivado, você tem que se automotivar, mas numa proporção que a gente tem de mercado, que a gente tem de empreendedorismo e vendo também nos consultórios com os colegas, a gente percebe que apenas 5% da população, 5% das pessoas são altamente motiváveis. Isso que significa que são pessoas que têm a sua autoestima num padrão aceitável, num bom padrão de autoestima. E o que é essa autoestima? A autoestima é a pessoa estar bem com ela mesma. Ela sabe quem ela é. Então, uma pergunta recorrente, muitas vezes até de filósofos, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Se a gente ficar tentando responder literalmente essa pergunta, vamos ter que encaminhar muita gente para o nosso consultório e a gente vai ficar feliz, né? Os profissionais da área vão ficar felizes. Mas a gente tem que saber quem nós somos. Por exemplo, se a gente perguntar para uma pessoa, ou perguntam para nós, certa vez perguntaram para a gente, quem eu era? Eu sou o Luiz Cláudio de Rocco. Tá, mas tudo bem, você é o Luiz Cláudio de Rocco porque alguém deu este nome a você. Mas quem eu sou de verdade? Então, é aí que está por trás de tudo isso, é que, no meu entendimento, nós temos autoestima. Né? A autoestima ela envolve aí vários fatores que a gente vai aqui discorrer um pouquinho sobre eles. Então, a autoestima, a própria palavra diz, né? Você se estimar, você gostar de si próprio. Gostar de você mesmo. Você gostar de si mesmo. E você se ver, assim como você se entendendo, tanto fisicamente quanto psicologicamente ou espiritualmente, enfim, aí como você falou, isso é espaço para se discutir, filosofar por muito tempo, mas isso acaba, a baixa autoestima, uma pessoa que tem uma autoestima elevada, ela afeta diretamente a vida das pessoas. E como que isso afeta? E como as pessoas são afetadas por isso, por ter ou uma baixa autoestima ou com uma alta autoestima? A gente vê, o escritor Brian Tracy, ele coloca o seguinte, né? As pessoas com uma super elevada autoestima são as mais desejadas das pessoas. Isso tanto em sociedade como também no meio familiar. É normal você ver num grupo de pessoas, você vê aquela pessoa que é aquele cara que conta piada, aquele cara que sempre tem um assunto, aquele cara que sempre tem algo a mais, as pessoas sempre querem estar ao lado dele. Não significa literalmente que essa pessoa possa estar totalmente resolvida, ela pode estar até fugindo, está colocando ali uma máscara para dizer que ela tá bem e escondendo seus problemas. Mas normalmente uma pessoa assim, o que acontece, Marquinhos? Uma pessoa assim é uma pessoa que está, eu estou bem, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou vivendo, e aí ela acaba realmente vivendo de uma maneira mais tranquila. E todo mundo quer estar ao lado dela. Então, nessa convivência em sociedade, em família, ela acaba trazendo um pouco mais de harmonia, ela acaba trazendo um pouco mais de serenidade, acaba trazendo um pouco mais de paz, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela está fazendo ali, ela sabe qual o propósito dela ali. Então, tudo isso acaba ajudando. Então, o termo certo é elevada autoestima, né? Às vezes a pessoa confunde, é baixo ou é alto? Então, é baixa autoestima ou autoestima elevada? Tem a baixa e a alta, mas eu gosto do Brian Tracy que ele coloca super elevada. Super elevada. Essa definição para mim eu acho muito interessante, porque quando você fala o que é super elevada autoestima, a pessoa tem uma autoestima alta, normal, está ali no teu padrão ou baixa ou alta, então ela está na alta.
Então, quando ela está na alta, ela está vivendo bem, ela está trabalhando bem, ela produz bem, ela vive bem, emocionalmente ela está bem, religiosamente ela está bem, espiritualmente, ela tá bem nos seus relacionamentos, ela está bem no seu trabalho, ela está bem até na produção de estudos e tudo mais, ela sempre está bem. Quando ela está na baixa autoestima, ela começa a ter tendências a ficar depressiva, não é entrar em depressão, né? Pode ser que entre, mas ela tem tendências de ficar depressiva, tem tendências a ficar reclusa, ficar sozinha, ela tem tendência a não querer conversar com as pessoas, a ficar mais no canto. É aquela pessoa que eu chamo que fica se lamentando de tudo. O Wally, hoje... síndrome de Wally. Exatamente. Dia, céus, né? Então a gente começa a ver essas pessoas ficarem nessa situação. E quando o Brian Tracy coloca aqui a situação de super elevada autoestima, é gostoso porque assim, o cara tá bombando. É aquele cara que, onde ele vai, aquela expressão, arrebenta a boca do balão. É bem isso que você falou, né? A pessoa com uma super autoestima, ou bem elevada, todo mundo quer estar próximo, né? Parece aquela pessoa que quando ela chega no ambiente, o ambiente muda, ela transforma aquele local, parece que fica mais radiante ou fica mais alegre. Por outro lado, a pessoa que tem baixa autoestima, na hora que ela chega, parece que tudo vira uma penumbra, né? E isso, então, a autoestima, ela tem um impacto direto na vida pessoal, na vida social e na vida profissional das pessoas. Tem um impacto direto. Por exemplo, na vida social, você pode ver que uma pessoa que, normalmente, que tem uma baixa autoestima, ela vive reclusa. Uma pessoa que gosta mais de ficar em casa, ela não se olha muito no espelho. Tem pessoa que tem dificuldade de se olhar no espelho. Por exemplo, eu olho agora aqui para o telespectador que está nos vendo, e aí, de repente, a pessoa tem essa dificuldade. A pessoa fala assim, não, eu vou olhar para eles, mas o que eles vão pensar de mim? Fica extremamente pensando no que as pessoas vão pensar dele. Será que eu estou bem vestido? Será que eu estou mal vestido? Será que meu cabelo está bem? Será que meu cabelo não está bem? Eu dou risada, porque há um tempo atrás, há muito tempo atrás, as terapias ajudaram nisso, lógico, mas eu lembro de muitas pessoas, e eu também era assim, poxa, mas será que eu vou fazer o quê? De repente eu fui vendo que era só trabalhar a autoestima, que a coisa melhorava, e graças a Deus as coisas andaram, e hoje a gente também, no trabalho, a gente consegue fazer isso com as pessoas. Mas é interessante, socialmente a pessoa fica ali, sempre no cantinho dela. Quando se fala de vida profissional, é aquele funcionário que quase não produz, aquele funcionário que tem que estar sempre empurrando. Sempre empurrando. Produzir mais. Lá onde você trabalha também, você tem aqueles funcionários no grupo lá. Você tem que chegar ali, né, no trabalho onde você trabalha, tem sempre aquele que você tem que empurrar, senão ele não vai. Ou você passa o serviço ou ele não faz. Ou não faz. Né? E isso é uma questão da baixa autoestima. Procrastinar. Né? É uma outra situação. É deixar tudo para depois. Deixar tudo para depois. Tem gente que tem a autoestima boa, mas o que acontece? Ele deixa para depois sabendo que tem um prazo que ele pode cumprir, ele consegue fazer e ele realiza. Mas tem aquele que, é muito difícil, eu não vou conseguir realizar. Então tudo isso influencia. E aí a gente vê várias pessoas, várias empresas hoje, que muitos funcionários têm um potencial tremendo, mas às vezes perdem, são demitidos, são mandados embora, não conseguem ser alocados, às vezes até numa promoção dentro da empresa, fica na mesma situação, porque tem potencial, mas não consegue desenvolver, porque não tem essa questão da autoestima dele. Ele não acredita nele mesmo, ele não acredita naquilo que ele consegue fazer. As pessoas elas até recebem muito preconceito. Né? Como você falou, às vezes a pessoa tem um potencial muito grande, uma pessoa que tem um conhecimento enorme, e assim, o interior das pessoas, a sua alma, o teu espírito, aquilo que você tem de melhor, ele não está visível no primeiro momento. E se a pessoa não consegue transmitir isso, muitas vezes ela recebe um preconceito muito grande. Como que isso é trabalhado? Como é que você trabalha isso na questão da baixa autoestima? Ela é uma doença ou ela é um distúrbio? Quando a pessoa chega para você trabalhar com esse caso, ou no teu consultório, enfim, na tua vida profissional, que você acaba tratando, né, a pessoa com baixa autoestima, como é que é isso? É uma doença? É um distúrbio? Como é que você identifica? Como é que você faz um tratamento específico para elevar a autoestima da pessoa? Primeiro a gente vai ver algumas reações ou relações que ele teve anteriormente. Vai analisar o paciente, como a gente chama, ou analisando lá no consultório, a gente vai analisar
a vida dele, como que é a relação dele com a família, como que foi a relação dele de infância, como que é a relação dele hoje no seu dia a dia. Aí você traça um perfil, né? Você consegue traçar um perfil de como é esse paciente. Aí você tem, em pouco tempo, você já consegue definir isso, você coloca lá algumas situações. Por exemplo, tem uma paciente que eu tenho atendido lá, e ela tinha uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho. Né? Ela tinha uma dificuldade muito grande de se olhar no espelho. Ela dizia sempre o seguinte, eu não estou bem, eu sou feia, eu sou isso, aquilo, e ela achava todas essas dificuldades. De repente, fazendo todas as análises, fazendo todas as pesquisas, através dos dados que ela ia me passando, né, da fala dela, eu consegui detectar ali uma coisa simples, né, que eu passei um exercício para ela simples, para ela, olha, de toda manhã, você vai chegar diante do teu espelho, você vai chegar ali, olhar e falar assim, olha, essa mulher que está aqui é a mulher mais linda que tem no mundo, é a mulher mais linda que tem no planeta. Né? Tem tido um resultado eficiente. Agora, ela não gostava de ir ao salão, ela não gostava de fazer as unhas, ela não gostava de... porque ela se achava, ela se desvalorizava. Hoje não, hoje ela já vai um pouco mais produzida, hoje, às vezes eu encontro ela na cidade, ela está melhor, né? Ela fala assim, hoje eu estou bem, doutor, hoje eu estou muito bem, hoje eu consigo olhar para mim, eu consigo me olhar no espelho, eu sei que eu sou uma mulher valorizada. E isso trouxe uma vida também dentro da relação familiar. Ela tem um noivo, né? E o noivo dela agora quer, né? Fala assim, onde você vai que eu quero ir com você, que senão a coisa está complicada, né? E ela é uma morena, né? Muito bonita, por sinal. E outro dia eu conversei com o noivo dela, né? Eu falei assim, olha, você cuide da sua noiva, cara, porque agora ela está aprendendo a ter autoestima, né? E ele falou assim, ele ia até agradecer. Ele falou assim, tomara que isso continue para sempre. E vai continuar, com certeza. Luiz, eu estava analisando aqui algumas informações, e pelo que você nos fala, a pessoa não nasce com uma autoestima baixa ou elevada. Então, se ela vai seguir um caminho ou outro, tudo começa na infância. A forma como os pais, os responsáveis, os familiares tratam a criança no seu desenvolvimento inicial. Né? Se ela é muito repreendida, se ela recebe muita negativa, às vezes é uma criança que tem muita energia, é só não, não e não. Né? Como que os pais que estão nos ouvindo hoje, que estão nos ouvindo nesse momento, podem trabalhar com os seus filhos para que no futuro eles sejam crianças com autoestima elevada? Tem que ter a moderação. A palavra correta para mim é moderação. Então o que a gente faz? O não faz parte. A gente veio uma geração, ao meu ver, aí, né, a gente tem visto aí muitas situações que faltou não. E outra que é excesso demais. Então quando tem o não moderado, a criança vai lá mexer na geladeira. É óbvio que você vai ter que chegar, não mexa na geladeira, mas espera, quando a criança estiver mexendo na geladeira, chegar e falar assim, olha, você não pode mexer aqui. Por quê? Aí é importante. Por quê? Porque isso. Você vai estar incutindo na criança o seguinte, ela tem um limite, mas não significa que ela não pode fazer. Então, quando os pais vão trabalhar com as crianças, o que eu sempre digo? Os pais têm que cuidar com aquilo que falam. Então, tem que ser moderado. Vai falar com a criança, então eu vou falar o quê para a criança? Mas não vão ficar loucos em casa aí não, né? O pessoal não vai ficar pirado em casa. O pessoal tem que entender o seguinte, existe moderação para tudo. O não em excesso, tudo que é em excesso faz mal. O não em excesso também. Mas tem que trabalhar isso, porque a criança ela vai crescendo como? Mas também elogiar. Olha, você é meu filho amado, né? Pegando o lado teológico, um pouco o lado, né? A gente vê o seguinte, algumas situações. Por que pessoas muitas vezes que têm o lado muito bom, aquele lado positivo, é assim, olha, eu sou amado, então tem que passar amor dentro de casa. O amor, às vezes o amor não é simplesmente chegar e falar eu te amo, mas tem que demonstrar toque, dia carinho, dia a dia, qualidade nesse amor que se demonstra. Tem gente que se mata de trabalhar. Porque eu tenho que dar comida, tenho que dar vestimento, mas falta um pouco mais, que é exatamente esse amor maior. É verdade. Luiz Cláudio, obrigado por esta excelente entrevista que você nos deu sobre a autoestima. Eu que agradeço, Marquinhos, agradeço o programa Pauta em Debate e outras vezes estaremos aqui falando de mais assuntos. O programa Pauta em Debate volta já já.